O direito é seu. Um oferecimento: Ana Cris Araújo, advocacia e consultoria jurídica na causa trabalhista. Avenida Trincheiras, 194, Sala 9, Office Center. Daniele Baise, Deixei de Voar. Direito do consumidor, passeios turísticos, consultoria aérea e soluções para problemas com passagens aéreas. Hoje, no quadro O Direito é Seu, nós vamos abordar a rescisão indireta, que é um direito do trabalhador que permite o desligamento do contrato de trabalho quando o empregador comete uma falta grave. Mas para falar mais sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas, nós convidamos a advogada especialista na área trabalhista, doutora Ana Cris Araújo. Estamos começando mais um quadro Direito é Seu e hoje recebendo a advogada trabalhista, a doutora Ana Cris Araújo. Seja bem-vinda ao programa Fashion. Obrigada, Séries. É sempre uma honra participar do seu programa e poder trazer para a sociedade temas tão importantes como os direitos dos trabalhadores. Doutora Ana, a gente sabe que a rescisão indireta do contrato de trabalho é um direito do trabalhador. Mas do que se trata essa rescisão? É muito interessante essa pergunta, porque a rescisão indireta do contrato do trabalho nada mais é que a justa causa que o trabalhador aplica no empregador. Geralmente, o trabalhador ele só conhece a justa causa que a empresa aplica no empregado, mas nesse caso é o inverso. Quando a empresa descumpre algum contrato, alguma cláusula contratual, no caso não paga o FGTS, salários em atrasos, nos casos de assédio, então o trabalhador aplica a justa causa no empregador. Além dessas que você já citou, doutora Ana, quais são as outras causas, outros motivos da rescisão indireta? Então, Séries, o mais comum, que na prática ocorre bastante aqui no TRT13, que é o da Paraíba, é o não recolhimento do FGTS. Só esse motivo já é o suficiente para que o trabalhador aplique a justa causa no empregador. Mas tem diversos outros motivos, como acúmulo ou desvio de função, que quando o trabalhador ele é contratado para exercer uma função, quando chega na empresa, ou ele acumula ou ele é desviado para outra função, o não pagamento de hora extra, o não pagamento de intervalo, os casos de assédio moral, de assédio sexual, os casos de doenças ocupacionais, aquela doença que ela é ocorrida pelo ambiente de trabalho, o pagamento de salário em atraso, assim como diversos outros motivos, já é o suficiente para que o trabalhador aplique a justa causa na empresa. E essa rescisão, ela pode ser aplicada em qualquer área de trabalho? Sim, desde que seja regido pela CLT. Então, qualquer área de atuação, seja a área da saúde, a área do comércio, telemarketing, qualquer empregado que tenha sua carteira assinada no regime CLT pode solicitar rescisão indireta. E como empregado, ele pode fazer esse pedido de rescisão indireta? Então, diferentemente do que acontece com o trabalhador, que a empresa que aplica a justa causa diretamente no trabalhador, neste caso da rescisão indireta, o trabalhador só aplica a rescisão judicialmente. Então, a partir do momento que ele percebe que algum direito dele está sendo violado, é bom que ele procure um advogado de sua confiança, que já se prepare documentalmente para que seja mais fácil dele conseguir essa rescisão indireta. Aí, que documentos? Por exemplo, no caso de não recolhimento de FGTS, ele consegue facilmente baixar o aplicativo de FGTS e puxar aquele extrato. No caso de desvio de função, de hora extra, é um documento, ele pode se documentar como prova por testemunha, o ponto eletrônico, o próprio contra-cheque para demonstrar que aquela hora extra não está sendo paga e documentos dependendo a partir de que pedido ele vai pleitear. E nesse caso, doutora, quais são os direitos do trabalhador na rescisão indireta? No caso da rescisão indireta, se obtiver êxito, ele tem todos os direitos trabalhistas garantidos, como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa, que é aquela demissão comum, quando a empresa demite o funcionário. Então, ele tem direito a saldo de salário, aviso prévio, férias mais um terço, 13º mais um terço, a multa do FGTS, direito ao saque do FGTS, assim como o seguro-desemprego.
Você falou em seguro-desemprego, mas aí como esse trabalhador ele consegue receber o seguro através da rescisão indireta? Aí vai depender de como esse seguro-desemprego foi requerido na ação, na petição inicial. Se foi requerido por meio de tutela de urgência, assim que é peticionado, esse pedido ele é avaliado de forma urgente. Então, antes mesmo de seguir com a instrução processual, é feito um despacho e o juiz disponibiliza um alvará que tem força para que ele possa requerer esse seguro-desemprego direto no Ministério do Trabalho ou no Cine. Mas também o advogado pode requerer esse seguro-desemprego de forma indenizada, que ao invés do trabalhador receber aquelas parcelas que ele recebe por meio do Ministério do Trabalho, a empresa é condenada a indenizar as parcelas de forma pecuniária. Ou então, no final da ação, depois que transitar em julgado, aí o próprio juiz ele disponibiliza ou alvará ou ofício diretamente para o Ministério do Trabalho para que esse trabalhador consiga dar entrada ao seguro-desemprego. Agora, doutora, no caso do trabalhador fundamentar nessa rescisão indireta dele um assédio moral ou um assédio sexual, é possível a indenização? No caso de fundamentar o pedido de rescisão indireta, conforme você perguntou, por assédio moral ou assédio sexual ou qualquer outro tipo de assédio, é possível cumular, além do pedido da rescisão indireta, que garante todas aquelas verbas trabalhistas que eu falei inicialmente, é possível cumular também com o pedido de indenização por dano moral, juntamente com dano material. Pronto, por exemplo, se for no caso de doença ocupacional decorrente do ambiente de trabalho, é possível cumular o pedido da rescisão indireta com o pedido de indenização substitutiva, com o pedido de dano moral, de dano material, e assim sucessivamente. Vai depender de qual foi o tipo de assédio e quais provas que o trabalhador vai obter no momento do protocolo da ação. E essa é a pergunta que todo trabalhador quer saber. Quanto tempo demora para a rescisão indireta? Aqui na Justiça do Trabalho, TRT13 na Paraíba, nós temos uma justiça bem célere, mas é uma pergunta muito relativa, porque vai depender até que momento o processo vai seguir. Tem processo que só tramita até o primeiro grau, né? Tem aquela audiência inicial, tem a sentença, as possibilidades de acordo. Muita empresa traz proposta de acordo que é muito boa, é benéfica para ambas as partes. Aí esse processo ele é bem rápido, a gente consegue em torno de 30 dias, no máximo, já na primeira audiência, se tiver alguma proposta de acordo. Se o processo seguir a instrução processual, a empresa recorrer para segundo grau e para o TST, aí é um pouco mais demorado, pode ir de 6 meses a 1 ano. Vai depender muito até que fase o processo irá seguir. Agora, o que acontece, doutora, se o trabalhador perder o processo? Então, assim como toda ação judicial, tem risco. Vai depender muito do que o trabalhador vai apresentar de documentos e provas. Então, isso é muito importante. Quando tiver a pretensão de já entrar com a rescisão indireta, ele já começar a se documentar, a juntar as provas. Como eu citei o exemplo da FGTS, tem um extrato de prova testemunhal em algumas questões, algumas ocasiões. Mas, se ocorrer do trabalhador perder, aí ele vai ser desligado como se ele tivesse pedido demissão. Aí vai ter direito só a saldo de salário e férias proporcionais. Doutora Cris, foi um prazer enorme recebê-la no nosso programa. Obrigada. Foi super esclarecedor. Tenho certeza que você tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores, viu? O prazer foi todo meu, Séries. Estou sempre à disposição, tanto do programa quanto de qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre seus direitos trabalhistas. E qualquer dúvida, podem procurar meu Instagram, que é anacris.adv, que estarei à disposição de todos. Bom, chegamos ao final de mais um quadro Direito é Seu, mas fica ligadinho, fica na nossa programação, que semana que vem a gente tem mais informação para vocês. Até já. O Direito é Seu. Um oferecimento, Ana Cris Araújo,
Advocacia e Consultoria Jurídica na Causa Trabalhista. Avenida Trincheiras, 194, Sala 9, Office Center. Daniele Baise, Deixei de Voar. Direito do consumidor, passeios turísticos, consultoria aérea e soluções para problemas com passagens aéreas.